Olá, Leitor Leigo, tudo bem? Marcelo Ferral aqui. Hoje, a palavra escolhida para o dicionário politiquês, ela é um pouco polêmica. Você vive com ela o tempo inteiro. Alguns gostam, outros não gostam. Muitos desconhecem, alguns conhecem. O fato é que não dá para se desvencilhar dela. Alguns fazem isso profissionalmente, outros fazem ideologicamente, e outros estão fluindo dentro dela e nem sabem disso. Política. O termo política é derivado do grego antigo politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis, ou cidade-estado grega. Por extensão, poderia significar tanto cidade-estado, quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida urbana. Ciência do governo dos povos, direção de um Estado e determinação das formas de sua organização, conjunto dos negócios de Estado, maneira de os conduzir. Como foi o surgimento da política? Vários foram os fatores que deram origem à política. O surgimento da polis, cidade-estado, foi o elemento norteador para que a política fosse criando suas bases no mundo grego e assim, nas cidades, nascesse a grande preocupação em como administrar bem a polis. Como se define a política? Numa conceituação moderna, política é a ciência moral normativa do governo da sociedade civil. Outros a definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado e entre os Estados. Qual é o papel da política para a sociedade? O uso da política, da conversação e da negociação são essenciais para que pendências entre diversos interesses sejam, se não equacionadas, pelo menos equiparadas, tendo como objetivo benefícios comuns e recuos necessários para o entendimento. Como é a política hoje em dia? Bem, a política do Brasil funciona sob um modelo de república federativa presidencialista, formada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. Era para ser assim, só que não. Existem também outras definições, um pouco mais práticas, um pouco mais atualizadas. Eu particularmente gosto muito do pragmatismo de duas delas. A arte do possível. Porque você não governa sozinho. Nós estamos vivendo atualmente, no Brasil, uma impossibilidade de governar sozinho. Você precisa governar em grupo. E às vezes o grupo, aliás, muitas vezes o grupo contém muitas maçãs podres. E essas maçãs podres contaminam mesmo, atrapalham, prendem, puxam para baixo, travam, ancoram o processo para desenvolver, para libertar, para evoluir. O presidente da República, por exemplo, no sistema de governo como o nosso, que é presidencialista, precisa negociar com o parlamento, com os deputados federais, com os senadores, e nada de errado com isso, nenhum problema. O problema é que, na maioria das vezes, no contexto atual, com essa configuração agora de 2022, alguns deles têm interesse muito pessoal, muito próprio. É isso tudo que você está vendo, e tudo que eu disser agora vai ser chover no molhado, levando em conta que você esteja informado e conectado. Estou partindo desse pressuposto. Se não fosse essa necessidade de aprovação de certas emendas, certas propostas que o presidente faz, ou que algum outro deputado federal faz, ou que algum senador propõe, eu estou falando no âmbito federal, ok? Também entenda-se assim nos âmbitos estaduais e municipais. Claro, são outras figuras, mas o processo é o mesmo. Não fosse assim, seria tudo muito mais fácil. Precisa-se de aprovação de um grupo ou votação mínima. E com isso, precisa-se fazer alguns acordos políticos. Nem sempre é bom, a maioria das vezes é desagradável. Quase todas elas você é incompreendido. Quando você é do bem, quando você é do mal, ou você é descoberto, ou você nem liga de qualquer forma. Assim sendo, se não houver essa costura política, se não houver essa arte do possível, você não governa. Nós temos a chance aí, dia 2 de outubro, de fazer a coisa certa, de colocar o presidente certo, a gente já sabe quem é, e, colocando o presidente certo, nós também iremos colocar ali o grupo de deputados federais alinhados com ele, o grupo de senadores alinhados com ele. Aí nós não teremos mais nenhum tipo de necessidade de negociação, porque terão todos a mesma visão, terão todos a mesma direção, onde nós seremos de verdade representados. Tanto o Senado, quanto a Câmara dos Deputados Federais, quanto o próprio Poder Executivo. Aí não vai existir judiciário nenhum que se faça crescer, que se faça ser imperadorzinho do Brasil,
Brasil, porque quem vigia, quem fiscaliza, quem é o freio e contrapeso do Supremo Tribunal é o Senado. E o Senado atual, com essa configuração de hoje, 2022, sobretudo na pessoa do presidente Rodrigo Banana Pacheco, é pior do que vergonha. Eu não xingo, eu não gosto de xingar. Mas se xingasse, eu não teria facilidade. Aliás, eu teria dificuldade de pensar no palavrão que descrevesse Rodrigo Banana Pacheco. Então, gente, em 2022 agora, vamos voltar certinho, ok? Outra definição pragmática para a política que eu gosto muito, confesso para vocês que não lembro de ter ouvido alguém dizer. Eu um belo dia falei, achei aquilo interessante, modéstia à parte, bem à parte mesmo. Achei aquilo inteligente e, claro, atribuí a alguém. Fui caçar, pesquisar, não vi qualquer pessoa que tivesse dito ou escrito isso. Tomara que tenha também, mas até onde eu sei, depois de fazer uma reflexão honesta, eu havia sido a primeira pessoa a ter dito isso. Não é verdade porque eu estou dizendo, não, ao contrário. Eu estou dizendo porque é verdade. A política é a arte das relações, do relacionamento. Lembra que eu falei lá atrás que uns não gostam, que outros gostam, que a gente vive com ela o tempo todo? Pois é. Se você tem uma relação, se você tem um contato, mas se você tem uma interação que seja de 10 segundos com qualquer pessoa onde você precise de algo, ou a pessoa precisa de algo, onde haja qualquer interação, ali já está a política. Porque é um relacionamento. Então é você com os teus pais ou com teus filhos, você com o teu cônjuge, você com um funcionário, com o teu empregador, você com um cliente ou com o teu fornecedor, você com qualquer pessoa estranha, conhecida, amiga, familiar, parente. Onde houver relacionamento, haverá política. Então pense assim, pode não ser a política de governo de estado, mas é uma política de relacionamento. Você algum dia já precisou pedir alguma coisa a alguém e era difícil ou complicado, ou a pessoa não queria ou não podia fazer, você insistiu ou a pessoa consentiu, tá, vou fazer. Todo mundo já teve uma situação nessa, ativa ou passivamente. Ali houve um relacionamento político. Então, eu vou te dar um conselho muito legal. Eu vou te dar uma sugestão, uma dica. Eu vou te fazer um pedido. Esse voto que você vai dar agora no dia 2, que eu também estou partindo do pressuposto que você não vai fazer a loucura ou a burrice de não votar, porque esta eleição é a eleição mais importante que nós tivemos até agora. Porque ela vai definir se, a partir do ano que vem, você vai continuar alimentando o teu pet ou vai se alimentar dele, igual, infelizmente, o pessoal da Venezuela. Quando você for votar, lembre que o teu voto não diz respeito só a você. O teu voto diz respeito a você, a toda a tua descendência, a toda a tua ascendência, ou seja, teus filhos, netos, bisnetos, teu pai, avós, bisavós, caso estejam vivos, e torço para que sim. A tua lateralidade, teus irmãos, teus primos, teus amigos e a minha também. Então, quando eu estiver votando lá, vai se tratar de muito mais do que eu e a minha própria parentela e o meu próprio grupo. Vai se tratar de todo o país, gente que eu não conheço, mas que com certeza nesse grupão tem muita gente ruim, tem, mas a maioria é gente boa, decente, honesta, trabalhadora aí que quer levar o seu pão com honestidade para casa e que com certeza ajuda outras pessoas, nem que seja vendendo seu tempo de trabalho ou comprando o tempo de outra pessoa de trabalho ou simplesmente doando. Pensa nisso. Dia 2 de outubro de 2022 é ou libertação ou escravidão. Ou, como eu já falei no outro vídeo, Ed Raposo diz uma coisa muito interessante. Não se trata somente da luta do bem contra o mal, embora seja assim a luta do bem contra o mal. Se trata de exorcismo, é o que ele fala. E eu acrescento, se trata de exorcismo / libertação. Eleitor, leigo, lembre-se, nós podemos ser leigos, mas não temos que ser burros. Lembre-se muito bem no dia 2 de outubro, o voto certo que você vai dar. Que Deus abençoe todos os dias da tua vida.